Olá, turma! Prof. Carla falando aqui. O assunto de hoje é arte pré-histórica. Como a duração da pré-história foi muito longa, os historiadores dividem ela em 3 períodos. O Paleolítico Inferior, que durou cerca de 500 mil anos antes de Cristo, o Paleolítico Superior, 30 mil anos antes de Cristo, e o Neolítico, por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Mas nesse vídeo a gente vai se concentrar mais do Paleolítico Superior, pois é nesse período que os pesquisadores registraram as primeiras manifestações artísticas, como é o caso das pinturas pré-históricas encontradas principalmente nas cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Em algum momento da Era Glacial, quando os caçadores e coletores ainda viviam em cavernas, a mentalidade neandertal de fazer instrumentos deu lugar ao impulso cromagno de fazer imagens. Os primeiros objetos artísticos não foram criados para adornar o corpo, não era o intuito enfeitar, ou então para decorar as cavernas. O homem foi primeiro escultor, depois pintor, dada a maior capacidade de abstração exigida pela pintura. Nesse período, aparecem figuras femininas talhadas em marfim, ossos e pedras, apresentando formas mais volumosas. São chamadas as Vênus. Dentre esses trabalhos, destaca-se a Vênus de Savinha e a Vênus de Willendorf, com as cabeças surgindo como se fosse um prolongamento do pescoço, os seios volumosos, ventre saltado e as nádegas grandes. A Vênus de Willendorf é uma das esculturas mais conhecidas do período paleolítico. Ela data entre 25 a 30 mil anos antes de Cristo e tem apenas 11 centímetros de altura. Foi descoberta em 1908 na Áustria. Acredita-se que ela seja um amuleto de proteção para a fertilidade e também na hora de dar à luz aos filhos. O homem primitivo deixou suas marcas em vários locais do mundo, que ainda hoje estão sendo encontrados e estudados. O desenho e a gravura são a arte predominante nesse período. A figura humana também aparece nos desenhos das pinturas rupestres. Pintura rupestre então as pinturas feitas nas paredes da caverna. A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada, que é o nome também conhecido como Paleolítico Superior, é o naturalismo. Naturalismo é porque eles pintavam as coisas como eram, eles observavam muitos animais. Então os animais da caçada eram os objetos de desejo. E eles observavam tanto que tinham mais facilidade em desenhar. Só que a figura humana não era tão detalhada. São inevitáveis as perguntas sobre os motivos que levaram o homem a fazer essas pinturas. Atualmente, a explicação mais aceita é que essa arte era realizada por caçadores e que fazia parte de um processo de magia, por meio do qual procurava-se interferir na captura de animais. Ou seja, o pintor, caçador do Paleolítico, supunha ter um poder sobre o animal, desde que possuísse a sua imagem. É como se ele pegasse a alma do animal e prendesse na parede lá da caverna, junto com a pintura. Também é importante notar que esses desenhos já revelam todo um estudo desse artista pré-histórico. Ele não pode ser comparado a um desenho de uma criança. Existe toda uma elaboração. Ele acreditava que podia matar o animal verdadeiro desde que o representasse ferido mortalmente num desenho. Assim, para ele, os desenhos não eram representações de seres, mas os próprios seres. Essa é uma explicação mais aceita para as pinturas do Paleolítico Superior. Em suas pinturas, o homem da caverna usava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais, sangue de animais. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais. Como pincel, com certeza eles começaram utilizando o dedo. Depois, também foram evoluindo com alguns pincéis, feitos por eles mesmos. Outro aspecto que chama a atenção de quem observa a pintura rupestre é a capacidade dos seus criadores em interpretar a natureza.
As imagens que representam animais temidos estão carregados de traços que revelam força e movimento. Assim, estão retratados visões e outras feras. Mas nas imagens que representam renas e cavalos, os traços revelam mais leveza e fragilidade. Outra técnica, então, era mãos em negativo. As mãos em negativo, após eles obter um pó colorido a partir da trituração de rochas, esses artistas pré-históricos sopravam, através de um canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna. A região em volta da mão ficava toda colorida, e a parte coberta não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão, como num filme negativo de fotografia. As Cavernas das Mãos, que fica na Patagônia, na Argentina, mostra que somos seres de linguagem há muito tempo. Elas são imagens que existem há mais de 9.000 anos. São pinturas rupestres criadas nos primórdios da cultura. É uma linguagem visual feita através daquela técnica da mão em negativo. As pinturas rupestres do complexo de Lascaux, na França, datam de cerca de 14.000 anos antes de Cristo. Elas foram descobertas em 1940. As cavernas contêm aproximadamente 2.000 imagens produzidas durante o período paleolítico, a maioria das quais retratando mamíferos, entre eles cavalos, bisões, veados e até mesmo um rinoceronte. Apesar da variedade reduzida de cores disponíveis aos artistas, o resultado é impressionante. Prestou-se muita atenção aos detalhes anatômicos e os animais são facilmente reconhecidos. A caverna de Altamira, na Espanha, contém alguns dos melhores desenhos e pinturas rupestres multicoloridos do mundo. As imagens remontam ao período de 16.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, e retratam animais, incluindo um bisão em diferentes poses, cavalos, possivelmente um javali, além de símbolos e desenhos de mãos. As imagens são impressionantes, não apenas porque representam algumas das primeiras incursões do Homo sapiens nas artes, mas também porque são incríveis de qualidade artística. Além disso, as imagens foram cuidadosamente dispostas de modo a tirarem proveito dos contornos das paredes das cavernas, o que lhes dá uma aparência tridimensional. No Brasil, também temos alguns sítios arqueológicos, onde essas primeiras manifestações visuais estão preservadas nas paredes rochosas, principalmente no Piauí. Porém, os animais representados nas paredes das cavernas são de animais de menor porte. No período neolítico, o homem deixa de ser nômade. Esse nome foi adotado por causa da técnica de construir armas e instrumentos com pedras polidas mediante atrito. Mas além desse período técnico, o acontecimento mais significativo foi o início da agricultura e da domesticação de animais. Isso deu início à substituição da vida nômade por uma vida mais estabilizada. Esse fato é tão importante que ficou conhecido como a Revolução Neolítica, pois transformou profundamente a história humana. Organiza suas relações sociais e muda sua consciência em relação à realidade. Trabalha esculturas em metais, assim como adornos corporais. Trabalha pedra. Faz seus instrumentos com capricho, esculpindo os cabos. Aparecem as primeiras concepções de vida e morte e a crença na sobrevivência depois da morte. A fixação do homem, garantida pelo cultivo da terra e pela manutenção de manadas, ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento das primeiras instituições, como a família e a divisão do trabalho. Já em 5.000 anos antes de Cristo, surge uma colossal arquitetura de enormes pedras erguidas em 3 formas básicas. O dolmen, que consiste em enormes pedras verticais
cobertas por uma laje, parecendo uma mesa gigante. O menhir, que é uma única pedra vertical, o maior tem 54 metros de altura e pesa 350 toneladas. E o arranjo circular de pedras, como em Stonehenge. Stonehenge é o primeiro agrupamento de pedras da Inglaterra. Na Idade Média, acredita-se que esse misterioso arranjo de pedras era a criação de uma antiga raça de gigantes, ou de uma feitiçaria do mago Merlin, que as teriam trazido da Irlanda. Na verdade, parecia ser um calendário astronômico muito bem preciso, existente entre os povos primitivos, especialmente entre os celtas. O anel externo consiste em trilitos, rochas em forma de mesa, como gigantescos portais de granito. Segue-se um anel de pedras verticais menores, como lápides de cemitério, e um anel interno, em forma de ferradura, de trilitos, cuidadosamente lascados, de cerca de 4 metros de comprimento. Isolada desse círculo concêntrico, há uma pedra marcando onde o sol se levanta no solstício de verão. Espero que vocês tenham gostado, e se tu gostou, dê um like e compartilhe o vídeo. Tchau!